Muito boa tarde a todos, os que estão, portanto, conectados connosco hoje, neste fim de tarde de dezembro. As jornadas de mais surgem no âmbito do Programa de Financiamento a Projetos do Instituto Nacional para a Reabilitação, que visa a formação e a promoção da inclusão social e a educação para a cidadania. O projeto de mais pretende manter aberto um espaço de discussão e informação sobre o presente e o futuro da pessoa com deficiência em tempos de pandemia, como aqueles que agora vivemos, infelizmente, promovendo a avaliação do seu atual cenário. Quero dar-vos as boas-vindas a todos, especialmente à Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, a Sra. Doutora Dona Ana Sofia Antunes, e também ao Sr. Dr. Humberto Santos, Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação. E vamos ter hoje também connosco, um pouco mais tarde no primeiro painel, também o Sr. Dr. Rui Diniz, Vice-Presidente Executivo do Inclusive Community Forum, da New School of Business and Economics, para este primeiro dia das nossas jornadas que ocuparão, como sabeis, os 3 próximos dias. Não posso deixar também de me referir à doutora Anabela Baltazar, que é a nossa tradutora de língua gestual portuguesa, que já vemos nos nossos ecrãs e que efetivamente nos acompanha e a quem agradecemos muito. Dou-vos, portanto, as boas-vindas, dou as boas-vindas a todos os que estão connosco e, sem mais demora, iria passar então a palavra à doutora Ana Sofia Antunes, a senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pescas com Deficiência, para poder efetuar então a abertura destas jornadas. Ainda não? Ainda não está? Ainda não? Então se calhar passava o doutor Humberto Santos, efetivamente. Não temos ainda a senhora secretária? Então pronto. Então, como a senhora secretária se atrasou um pouquinho de Estado, ia talvez passar então, primeiramente a palavra ao senhor Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, o senhor Dr. Humberto Santos, para fazer então a sua comunicação, por favor. Muito boa tarde. Agora sim, estava com o microfone desligado, peço desculpa. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar sou Presidente da Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais, José Jorge Leitão, e na sua pessoa cumprimentar todos os elementos que estão associados à organização destas jornadas. Quero agradecer o amável convite para fazer parte da Comissão de Honra e para participar nesta sessão de abertura das jornadas de Mais Perto com a Acessibilidade Digital. Cumprimentar também a senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, que eu no programa que recebi tinha como se estivesse na sessão de encerramento, já percebi que houve alterações, e por isso, obviamente, também cumprimentá-la. Quero cumprimentar todos aqueles que ao longo destes 3 dias, enquanto oradores, irão ajudar a refletir sobre dimensões tão determinantes como são a educação, a formação, a empregabilidade e a acessibilidade digital. Cumprimentar todos e todas os participantes nesta sessão de abertura. Felicitar a organização pela realização do presente evento, onde de forma transversal irão ser abordadas matérias determinantes para o cotidiano das pessoas com deficiência, mas também das suas famílias, das organizações do setor, mas igualmente para as empresas, para a administração pública, bem como para qualquer cidadão, porque a inclusão das pessoas com deficiência não é um objetivo de ninguém em particular, mas sim de toda uma sociedade. Dizer-vos que certamente que a relevância deste evento foi identificada pelo júri do Programa de Financiamento a Projetos do INR e, por isso, propuseram o respectivo cofinanciamento do mesmo, ao qual desejo, obviamente, o maior sucesso. Põe-se como forma de contribuir para a vossa reflexão, destaco aqui um conjunto de medidas e iniciativas que
procuraram promover, ou melhor, procuram promover a autonomia, a participação e a autodeterminação das pessoas com deficiência, nomeadamente a prestação social de inclusão, regime jurídico para a educação inclusiva, a criação do programa de modelo de apoio à vida independente, mais conhecido por MAVI, a aprovação do novo regime jurídico melhor acompanhado, a promoção da empregabilidade das pessoas com deficiência e a promoção das acessibilidades físicas e digitais. Contudo, não obstante o trabalho realizado, permanece a necessidade de aprofundar e desenvolver um conjunto de políticas para a inclusão que se constituam como instrumentos que permitam contrariar desvantagens e limitações e de desenvolver ciclos de oportunidade de ação e de melhoria da qualidade de vida. Para tal, é preciso construir uma visão e abordagem estratégica fundamentada e alicerçada nos princípios e instrumentos jurídicos internacionais vigentes nesta matéria, designadamente a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, os Objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e as orientações emanadas pelos documentos estratégicos europeus, nomeadamente a Estratégia Europeia da Deficiência 2010-2020 da União Europeia e a Estratégia da Deficiência do Conselho da Europa 2017-2023. Importa, por isso, referenciar que nos encontramos num momento decisivo de consulta pública até ao próximo dia 24 de dezembro da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência para o período de 2010, ou melhor, 2021-2025. Para que este documento estratégico corresponda às nossas e vossas expectativas, teremos incontornavelmente que o conhecer, analisar e apresentar as respectivas sugestões de melhoria e ou comentários. Este deve ser também um desidrato de todos nós, mas um nós sem exceção, porque também aqui todos, sem exceção, devemos de facto estar mobilizados, empenhados em apresentar os nossos contributos para a melhoria e aprofundamento das ideias que entendemos, das medidas que entendemos serem estratégicas para o desenvolvimento social e económico do nosso país, tendo como premissa a inclusão, tendo como premissa principal a inclusão das pessoas com deficiência. Partilho convosco, nesta oportunidade, os 8 eixos estratégicos da referida Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. O primeiro eixo é a cidadania, igualdade e não discriminação. O segundo eixo, a promoção de um ambiente inclusivo. O terceiro eixo, educação e qualificação. O quarto eixo, trabalho, emprego e formação profissional. O quinto eixo, promoção de autonomia e vida independente. O sexto eixo, medidas e serviços de apoio sociais. O sétimo eixo, cultura, desporto e lazer. E o oitavo eixo, inovação, investigação e desenvolvimento. Como puderam ver nesta passagem muito breve, muito rápida, pelos 8 eixos, estamos claramente a falar de dimensões que todos nós, de alguma forma, temos certamente contributos a dar, temos certamente opiniões e que são eixos suficientemente abrangentes para que ninguém se sinta inibido ou que este documento é um documento que só tem a ver com o outro. Não, de todo. Tem mesmo a ver com todos nós, sem exceção. Este documento está disponível no site do INR, onde, de facto, pode ser consultado, descarregado e, para posteriormente, poderem trabalhar no mesmo. A participação é o fator crítico de sucesso para o desenvolvimento social. Não há inclusão sem participação e, por isso, vos lanço hoje aqui o repto para que nos próximos dias, nas próximas semanas, até ao dia 24, não deixem de fazer o vosso contributo, de apresentar o vosso contributo e certamente que mais tarde todos nos iremos rever, iremos estar conectados com uma estratégia nacional que é comum a todos nós, sem exceção. Finalizo com contem connosco, nós vamos contar convosco. Muito obrigado. Está sem som, está sem som.
Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Dr. Humberto Santos, Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação. Muito obrigado pela sua participação e muito obrigado também, aproveito para lhe agradecer todo o esforço e todo o trabalho que tem feito ao serviço e à representação do Instituto e do qual, portanto, todos nós recebemos permanentemente o benefício desse trabalho tão dedicado e tão destinado a todos aqueles que efetivamente procuram ajudar na inclusão. Bem-aja por tudo e o nosso agradecimento. Uma boa tarde. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Eu passava agora a palavra, então, à Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, à Sra. Doutora Ana Sofia Antunes, para que, efetivamente, desejando-lhe também as boas tardes e dando-lhe as boas-vindas, para que nos desse, então, portanto, a sua nota relativamente a esta situação e a esta questão que é versada agora, desta vez, nessas nossas jornadas de mais, acerca da inclusão. Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Consegue-me ouvir? Boa tarde. Desde as nossas últimas jornadas e desde o nosso último encontro, é com muito prazer que a acolhemos e que recebemos, portanto, a vossa intervenção no âmbito destas jornadas de mais, e que nos congratulamos com a sua presença, bem sabendo todo o trabalho que vem desenvolvendo em prol, portanto, da deficiência e da integração. Sem mais e, portanto, reafirmando estas minhas boas-vindas, passava-lhe a palavra para que hoje tivéssemos o privilégio então de ouvir. Muito boa tarde. Boa tarde a todos e as minhas desculpas por este meu ligeiro atraso. Eu queria cumprimentar todos aqueles que nos estão a seguir neste ambiente web e começar desde já por reafirmar aquilo que tenho dito em inúmeras circunstâncias, é que penso que todos lamentamos, mas eu lamento especialmente o facto de termos de estar neste contexto virtual e de não podermos estar como habitualmente juntos, nomeadamente em eventos que já vão decorrendo com alguma regularidade, no caso deste, e que geralmente nos junta. As contingências específicas do período que atravessamos assim o exigem e aquilo que nos resta é de facto esperar e trabalhar o mais possível para que esta situação possa ser rapidamente ultrapassada e, se possível, que no próximo ano estejamos já a trabalhar num contexto de normalidade. Queria dar os meus parabéns à organização pelo tema escolhido, de toda a pertinência, e que é de toda a atualidade, tendo em vista o contexto que vivemos também, e que nos colocou a todos nós uma série de desafios no que diz respeito ao nosso domínio das ferramentas tecnológicas e digitais, para, em muitas circunstâncias, garantirmos a nossa comunicação, a nossa presença no mundo, tendo em linha de conta que muitas pessoas com deficiência se defrontam agora, especialmente, com limitações, umas que já conheciam, outras que vieram a conhecer, e também, quer dizer, tudo isto tem um lado negativo e um lado positivo, que é o facto de também, em muitas circunstâncias, aproveitarmos estas ocasiões para superarmos algumas das nossas barreiras e irmos aprendendo a dominar algumas tecnologias que de alguma forma não dominávamos antes, procurando sempre ultrapassar obstáculos, muitas vezes até de acessibilidade, mas que de alguma forma, com muita imaginação, como todas as pessoas com deficiência também já vão estando habituadas a fazer, aprendendo a dominar tecnologias por vezes não 100% acessíveis. A acessibilidade digital é de facto um conteúdo que nos interessa sobremaneira, é um tema extremamente na ordem do dia. Recordo, e ainda esta tarde, o Instituto Nacional para a Reabilitação promoveu também uma conferência web subordinada a este mesmo tema, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Recordo que ainda algo recentemente
procedemos em Portugal à transposição da diretiva relativa à acessibilidade dos sites web na administração pública e também das aplicações informáticas das entidades da administração pública. Esse decreto-lei, cuja implementação está em vigor, é de cumprimento obrigatório, obviamente, como não podia deixar de ser para todas estas entidades, e, portanto, o trabalho que estamos neste momento a fazer, uma vez que está cumprido, digamos, o período de entrada em vigor resultantes desse decreto-lei e que dava, digamos assim, algum tempo para que as entidades se preparassem e se adaptassem ao cumprimento destas regras, destas normas técnicas, muitas vezes de difícil compreensão para o comum de nós, mas numa linguagem muito própria aos técnicos de informática, aos especialistas nestas matérias. Devo dizer que o Instituto Nacional para a Reabilitação, em conjunto com a Agência para a Modernização Administrativa, tem desenvolvendo um trabalho que é de louvar nesta matéria, procurando dar aqui os contributos necessários, digamos, a retaguarda em termos de consultoria para esta adaptação. Muito recentemente a AMA criou os selos de acessibilidade, que no fundo vêm atestar o nível de acessibilidade que um determinado sítio web cumpre ou não cumpre. Esses selos têm no fundo 3 dimensões: o grau ouro, prata ou bronze, que é atribuído em função dos requisitos que são ou não cumpridos por esse mesmo site. Obviamente que todos eles exigem um mínimo de cumprimento e digamos que até o próprio site bronze já é ele por si só bastante exigente, muito mais um selo do nível ouro. Eu devo dizer que neste primeiro momento, nesta primeira fase, temos já o site do Instituto Nacional para a Reabilitação certificado com o grau ouro deste mesmo selo, assim como também o site acessibilidade.gov.pt, da responsabilidade da AMA, sendo que neste momento mais de 10 entidades estão já a trabalhar com esta consultadoria de retaguarda na adaptação e na melhoria dos seus sítios web. Dizer também que temos entre mãos, e quando digo temos, tem o Governo e tem especialmente este gabinete, numa perspectiva de coordenação, uma responsabilidade muito acrescida neste momento, também nestas matérias, na medida em que deveremos proceder, num tempo razoavelmente curto, à transposição de uma outra diretiva que foi também um grande passo que a União Europeia deu no sentido da promoção da acessibilidade. Falo da diretiva 219/882, o famoso Accessibility Act, e que no fundo vem determinar exigências de acessibilidade para a utilização e para o acesso a bens e serviços. Portanto, falamos aqui num universo muito mais vasto, não estamos apenas no universo digital, das plataformas, dos websites, das aplicações, falamos em muito mais do que isso, falamos do próprio conceito de acessibilidade, de design universal, quando falamos em produtos, em bens que são comercializados e também em toda a vertente de acesso a estabelecimentos e à informação que qualquer pessoa deve receber nesses mesmos contextos. A diretiva é muito vasta, abarca uma panóplia de setores muito grande, vai desde a área dos transportes, a área dos seguros, dos multibanco, do turismo. É uma diretiva extremamente ampla e que, portanto, exigirá, em termos de coordenação, aqui um trabalho bastante exigente para que, por um lado, tenhamos a capacidade de fazer a recolha de toda a legislação interna que terá de ser adaptada para se adequar ao cumprimento desta mesma diretiva, consubstanciando assim a sua transposição. Portanto, não é uma diretiva que possamos dizer que vamos transpor através da aprovação de um único decreto-lei,
é um trabalho de fundo e que temos 1 ano e meio para realizar. E por isso dizia, quando comecei este tópico, que é de facto um trabalho muito exigente que temos em mãos e que teremos de ter a capacidade de implementar e que no fundo nos vai deixar aqui com um apor, uma estrutura legislativa muito forte no que diz respeito à previsão de regras de cumprimento obrigatório em matéria de acessibilidades a produtos, a bens, a serviços, a estabelecimentos. Bem sei, e dir-me-ão que legislação não é tudo, obviamente não, mas digamos que é um grande começo. E, portanto, muitas vezes o desafio está em sabermos prever de forma adequada as consequências para o seu não cumprimento, bem como a forma de fiscalizar esse mesmo não cumprimento voluntário. Termino esta minha intervenção, que já vai um pouco longa e não quero que seja aborrecida, uma vez mais congratulando os organizadores deste evento pela iniciativa, esperando que o evento, e estando certa de que o evento contará com intervenções de extrema relevância e interesse, e contando também que seja possível que na próxima edição destas jornadas voltemos efetivamente a estar juntos, num contexto mais direto, sempre muito mais adequado e muito mais desejável, de acordo com aquela que é a minha forma de ver as coisas. Obrigada, boa tarde. Obrigado, doutora Dona Ana Sofia Antunes, e pela sua comunicação. A senhora Secretária de Estado é sempre uma pessoa muito querida no âmbito destas jornadas, já o foi o ano passado aqui diretamente em Faro, quando teve a amabilidade de vir fazer o encerramento das jornadas na Universidade do Algarve, e desta vez teve que ser de facto online, mas estamos certos que numa próxima oportunidade nos voltamos a encontrar para aquela fórmula mais personalizada de nos tocarmos e de falarmos perto uns dos outros, que estes meios técnicos não conseguem de facto, por muito bons que sejam, não conseguem de facto substituir. Agradeço-lhe muito, bem-aja pelo trabalho que vem desenvolvendo em função da deficiência e da adaptabilidade das pessoas e da diferença.